Bom dia. Antes de qualquer coisa hoje, vamos parar um pouco. Hoje é terça-feira, dia 18 de agosto de 2026. Estamos na 20ª semana do tempo comum e a igreja nos convida a fazer memória de Santa Helena, mãe do imperador Constantino, uma mulher que dedicou a vida inteira a buscar a cruz de Cristo. Mesmo quando tudo parece estar no lugar, o emprego firme, a saúde de pé, a casa em ordem, a conta no banco dando certo, existe um vazio que a gente disfarça bem, mas que aparece de noite, na hora em que deita e fica olhando para o teto sem conseguir dormir. Mesmo quando você mostra para o mundo que está tudo bem, que dá conta de tudo sozinho, que não precisa de ajuda de ninguém, por dentro tem alguma coisa que pede socorro baixinho, tão baixinho que às vezes nem você mesmo consegue ouvir. Mesmo quando o orgulho diz que admitir fraqueza é coisa de quem não se esforçou o bastante, o coração sabe que tem hora que a força acaba e que fingir que não acabou só piora a dor que já está grande demais. Mesmo quando você já construiu uma imagem diante dos outros, uma imagem de pessoa forte, resolvida, que segura tudo, e existe um cansaço de carregar essa imagem que ninguém imagina, porque quem é visto como forte quase nunca recebe permissão para ser fraco, mesmo quando a vida parece funcionar por fora, os filhos crescendo, as contas em dia, o trabalho andando. Existe uma solidão que não tem a ver com falta de gente ao redor, mas com falta de alguém que enxergue você de verdade. Sem o papel que você aprendeu a representar, mesmo quando você se afastou de Deus devagar, sem perceber, sem um motivo grande, só porque foi ficando ocupado demais, importante demais, independente demais. Existe uma saudade de algo que você não sabe bem nomear, mas que parece com paz. Mesmo quando a soberba não aparece como arrogância, mas como autossuficiência, como esse jeito de resolver tudo sozinho e nunca pedir nada a ninguém. Por trás dessa postura, existe alguém que já se cansou de ser o pilar que nunca pode tremer. Mesmo quando ninguém à sua volta desconfia, Deus enxerga o que você esconde até de si mesmo. E é para esse lugar escondido que Ele quer falar com você nesta manhã. Esse é o convite de hoje. Parar de fingir que a gente se basta. Porque a palavra de Deus desta terça-feira fala exatamente disso. Do perigo de se achar Deus quando se é apenas humano. E da liberdade que nasce quando a gente finalmente admite que sozinho não dá. E antes de abrir o Evangelho, eu quero falar com você sobre a santa que a igreja celebra hoje, porque a história dela tem tudo a ver com o que nós vamos rezar. Santa Helena viveu no século III, numa época em que ser cristão era perigoso, em que a fé precisava ser vivida às escondidas, e ela não era uma mulher de berço nobre, e não nasceu em palácio, não cresceu cercada de privilégios e de conforto, como muitos imaginam quando ouvem falar de uma mãe de imperador. Helena era uma mulher simples, provavelmente filha de um estalajadeiro, alguém que o mundo daquela época olhava de cima, e foi justamente essa mulher que Deus escolheu para mudar o rumo da história. Ela se tornou mãe de Constantino, o imperador que deu liberdade aos cristãos. Mas o que pouca gente sabe é que Helena passou boa parte da vida sendo deixada de lado, porque o pai de Constantino a abandonou por razões políticas. Casou com outra mulher mais conveniente para o trono, e Helena ficou sozinha com a sua fé e com o seu filho. E foi nessa solidão que a fé dela cresceu. Foi ali que ela entendeu que a força não vem do título, não vem do palácio, não vem do reconhecimento dos outros, mas vem de uma cruz que o mundo considera loucura. Já idosa, com quase 80 anos, Helena viajou até a Terra Santa e fez o que ninguém mais se importava em fazer.
foi procurar a verdadeira cruz de Cristo debaixo dos escombros, debaixo da terra, debaixo do esquecimento e encontrou. Pensa nisso, meu irmão, minha irmã, uma mulher idosa, num tempo em que mulher idosa não tinha voz, cavando a terra para encontrar o sinal mais importante da nossa fé, não porque ela era poderosa, mas porque ela era humilde o bastante para saber que sem aquela cruz nada faz sentido, não porque ela tinha prestígio, mas porque ela tinha uma fé que não se importava com a opinião dos outros, não porque ela queria aparecer, mas porque ela queria que a cruz de Cristo aparecesse, que o mundo voltasse a olhar para aquilo que realmente salva. E é bonito perceber que Deus não escolheu um general, não escolheu um teólogo, não escolheu um imperador para essa missão, escolheu uma mãe que sabia o que era ser abandonada, que sabia o que era carregar tudo sozinha, que sabia o que era ser invisível e que justamente por isso sabia onde procurar a cruz, porque quem já sofreu reconhece o caminho do sofrimento de Cristo. Que Santa Helena nos ensine hoje a parar de construir tronos para nós mesmos e a voltar a cavar a terra em busca daquilo que é verdadeiro. Que o exemplo dela nos lembre que a grandeza diante de Deus não tem nada a ver com a grandeza diante do mundo, e é com esse olhar que a gente agora se volta para a palavra que a igreja nos oferece hoje. O evangelho desta manhã está em São Mateus, capítulo 19, versículos 23 a 30, e a primeira leitura é do profeta Ezequiel, capítulo 28, versículos 1 a 10. Os dois textos falam de uma mesma armadilha, a armadilha de se achar suficiente. Na primeira leitura, Deus manda Ezequiel falar ao príncipe de Tiro, um homem que ficou tão rico e tão poderoso que perdeu a noção de quem era, e Deus diz: tu disseste, eu sou um Deus e ocupo o trono divino, tu, porém, és um homem e não um Deus, mas pensaste ter a mente igual a de um Deus. É forte isso. Esse príncipe não era necessariamente uma pessoa má, era alguém habilidoso, inteligente, que construiu uma fortuna com o próprio esforço, que tinha talento comercial, que acumulou ouro e prata, mas em algum momento do caminho, o sucesso subiu a cabeça e ele esqueceu de onde veio, esqueceu que era humano, esqueceu que tudo o que tinha podia ser tirado num instante. E Deus não diz isso com raiva, Deus diz isso com a clareza de quem ama. Você se perdeu e eu preciso te mostrar a verdade antes que seja tarde. E agora vem o evangelho. Jesus acabou de conversar com um jovem rico que foi embora triste, aquele que ouvimos ontem, e volta-se para os discípulos e diz: dificilmente um rico entrará no reino dos céus. É mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficam espantados e perguntam: então quem pode ser salvo? E Jesus responde com uma frase que muda tudo: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Repara no que acontece aqui. Jesus não diz que o rico não pode ser salvo, Jesus diz que o rico não pode se salvar sozinho. É diferente. O problema não é ter, o problema é achar que o que você tem é o que te sustenta, é o que te define, é o que te salva. O problema é quando o que você possui começa a te possuir. E isso não vale só para dinheiro, vale para prestígio, para controle, para aquela necessidade de mostrar que você dá conta de tudo sem ajuda. O príncipe de Tiro disse: eu sou um Deus não porque era louco, mas porque olhou para tudo que tinha e achou que aquilo provava que ele era especial. E quantos de nós fazemos a mesma coisa, não com as mesmas palavras, mas com a mesma atitude? Mas depois vem Pedro, que é sempre Pedro, o impulsivo, o sincero, o que fala
o que todo mundo está pensando e diz: nós deixamos tudo e te seguimos, o que vamos receber? E Jesus não repreende a pergunta. Jesus responde com uma promessa enorme: quem deixou tudo por causa do meu nome vai receber 100 vezes mais. Só que esse 100 vezes mais não é em moeda corrente, é em vida, é em sentido, é em pertencimento, é em liberdade interior. E aí Jesus acrescenta a frase que desorganiza todas as nossas hierarquias: muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Existe um detalhe que costuma passar despercebido nessa passagem. Jesus diz para os homens: isso é impossível, antes de dizer: mas para Deus tudo é possível. Ele não começa pela solução, ele começa pela impossibilidade. Ele quer que a gente reconheça primeiro que não dá, que sozinho não funciona, que a gente não é Deus. E só depois de reconhecer isso é que a porta se abre, porque Deus não entra onde não é chamado, e a gente só chama quando percebe que precisa. Não precisa mudar tudo de uma vez. Um passo já é o suficiente para Deus agir, mas esse passo precisa ser o passo da humildade, o passo de dizer: eu não consigo sozinho, e eu preciso de Ti, Senhor. Arranca de nós essa ilusão de que nos bastamos. Abre os nossos olhos para ver que por fora tudo parece no lugar, mas por dentro a história é outra, e que Tu conheces essa história melhor do que nós mesmos. Dá-nos a humildade de Santa Helena, que não se importou com o que o mundo achava dela e foi cavar na terra a verdade que todo mundo tinha esquecido. Que a Tua palavra desta manhã seja como uma pá que escava o nosso orgulho e encontra lá no fundo a cruz que nos salva. E agora, com a palavra ainda quente no coração, eu quero rezar com você por quem carrega nos ombros uma responsabilidade que o mundo nunca mede direito: os pais e as mães. Mesmo quando ninguém reconhece, mesmo quando o obrigado nunca vem, mesmo quando os filhos crescem e parecem esquecer tudo que foi feito por eles, existe uma mãe que acorda todo dia, antes de todo mundo, e já começa o dia pensando no que falta resolver, no que falta pagar, no que falta cuidar, e nem se dá conta de que há anos ela não pensa nela mesma primeiro. Mesmo quando o pai chega em casa destruído, depois de um dia inteiro de trabalho, e ainda precisa ser forte, ser paciente, ser presente, porque ninguém pergunta se ele está bem, porque de pai se espera que aguente tudo em silêncio e que nunca reclame do peso que carrega nas costas. Mesmo quando a mãe que cria os filhos sozinha faz papel de pai e de mãe ao mesmo tempo, trabalha fora, trabalha dentro, resolve problema de escola, resolve problema de saúde, resolve briga entre irmãos, e de noite, quando finalmente senta, percebe que não conversou com ninguém sobre o que ela sente, porque quem cuida de todo mundo raramente encontra alguém que cuide dela. Mesmo quando o pai que foi embora carrega uma culpa que ninguém entende, porque às vezes a separação foi necessária, às vezes não havia outro caminho, mas a sociedade julga sem saber o que aconteceu entre quatro paredes, e a dor de não estar presente todo dia é um castigo que ele mesmo se impõe. Mesmo quando os avós assumem a criação dos netos, porque os pais não puderam, não quiseram ou não estão mais aqui, e recomeçam uma jornada que o corpo já não aguenta com a mesma energia, mas o coração aguenta, porque amor de avô não tem prazo de validade. Mesmo quando uma mãe olha para o filho adolescente que se trancou no quarto e não responde mais, que trocou a família pela tela do celular, que anda com gente que preocupa, que fala grosso e age como se não precisasse de ninguém, e ela se pergunta em silêncio o que foi que ela fez de errado, se a culpa é dela,
se ela falhou em algum lugar que não percebeu. Mesmo quando um pai descobre que o filho está envolvido com drogas, com álcool, com gente perigosa, e sente o chão sumir, porque nenhum manual de pai ensina o que fazer nessa hora, nenhuma conversa prepara para esse tipo de dor, e o medo de perder o filho é tão grande que sufoca. Mesmo quando ninguém vê o sacrifício, Deus vê, porque Deus é pai também. E ninguém entende melhor a dor de amar um filho do que aquele que entregou o próprio filho por amor a nós. Pensa, Senhor, naquela mãe que neste exato momento está amamentando um bebê de madrugada, sozinha, na penumbra do quarto, com olheiras fundas e o corpo exausto, mas com um amor tão grande que faz ela levantar cada vez que o choro vem, sem reclamar, sem pedir nada, só porque aquele filho é a razão de tudo. Pensa naquele pai que trabalha em 2 empregos para não deixar faltar nada em casa e que no fim do mês conta as moedas na palma da mão, se perguntando se vai dar, e que engole o orgulho e pede emprestado quando não dá, porque entre a vergonha e a fome dos filhos, a escolha é sempre a mesma. Pensa na avó que cria os netos com a aposentadoria de um salário mínimo e que faz milagre na cozinha todo dia para transformar o pouco em suficiente. E que mesmo cansada, ainda reza de joelhos toda noite pelos filhos e pelos netos que estão longe. Pensa no pai que quer se aproximar do filho e não sabe como, porque nunca aprendeu a demonstrar afeto, porque o pai dele também nunca demonstrou. E essa corrente de silêncio vai passando de geração em geração, sem que ninguém tenha coragem de quebrar. Pensa na mãe que perdeu um filho e continua vivendo, não porque quer, mas porque tem outros que precisam dela, e que carrega dentro de si um luto que nunca termina e um sorriso que custa um esforço que ninguém mede. Protege, Senhor, cada pai e cada mãe que está ouvindo esta oração, e dá a eles a certeza de que o trabalho invisível que fazem todos os dias é visto por Ti e tem um valor que o mundo não sabe calcular. Sustenta as mães que criam filhos sozinhas e que precisam ser tudo ao mesmo tempo, e manda gente boa para o caminho delas, gente que ajude de verdade, sem julgamento e sem interesse. Cura a relação entre pais e filhos que se perdeu pelo caminho e onde o orgulho construiu muro. Que o Teu amor abra uma porta, nem que seja pequena, para que o primeiro passo aconteça. Dá sabedoria aos pais que estão perdidos diante de um filho que sofre e que não sabe como pedir ajuda, e mostra a eles que amar às vezes é insistir, mesmo quando o filho empurra para longe. Olha por quem está esperando um filho, por quem está tentando ser pai ou mãe e ainda não conseguiu, por quem carrega o luto de uma gestação que não foi adiante, e consola esse coração que só Tu conheces por inteiro. Abençoa os pais que já partiram e que deixaram saudade, e que do céu eles continuem intercedendo pelos filhos que ficaram aqui, carregando o legado de quem amou primeiro. Santa Helena, que foste mãe antes de ser santa, reza por cada pai e cada mãe que está cansado demais para rezar por si mesmo nesta manhã. E é dessa oração pelos pais e mães que a gente caminha agora para um lugar que talvez explique por que tantos deles aguentam tanto sem pedir ajuda. Porque existe um tipo de sofrimento que não aparece no rosto, que não aparece no corpo, que não aparece em exame nenhum, mas que corrói por dentro como cupim em madeira: a ansiedade, o medo, aquela angústia que aperta o peito sem motivo aparente e que faz a pessoa achar que está enlouquecendo, que está morrendo, que algo terrível vai acontecer a qualquer momento, não porque a pessoa seja fraca, não porque lhe falte fé, mas porque a mente humana tem um limite que o mundo de hoje empurra todo dia para mais longe, com cobrança, com velocidade, com informação demais, com pressão demais,
e chega uma hora em que o corpo diz: basta, de um jeito que assusta. Não porque Deus esteja castigando, não porque exista pecado escondido, mas porque viver neste mundo é difícil, e reconhecer essa dificuldade não é fraqueza, é honestidade diante de Deus e de si mesmo. Não porque a pessoa não reze o suficiente, não porque falte fé para curar, mas porque ansiedade é real, depressão é real, pânico é real, e buscar ajuda profissional é tão ato de fé quanto ajoelhar diante do sacrário, porque Deus também age através das mãos de quem estuda para cuidar da mente e da alma dos outros. Pensa, Senhor, naquela pessoa que acordou hoje com o coração disparado sem saber porquê, que sentou na cama tentando respirar fundo e controlar aquele tremor que vem de dentro, e que vai ter que levantar e fingir que está tudo normal porque o mundo não espera e as obrigações não param só porque ela está em pedaços por dentro. Pensa em quem não dorme direito há semanas, meses, quem sabe até anos, e que de noite fica preso num ciclo de pensamentos que giram e não levam a lugar nenhum. Sempre o pior cenário, sempre o medo do que pode dar errado, sempre a sensação de que algo terrível está por vir. Pensa no jovem que tem crise de pânico na escola, no trabalho, no ônibus, e que sente vergonha de falar porque acha que vão rir, que vão diminuir, que vão dizer que é frescura, e por isso sofre calado dentro de um corpo que parece uma prisão. Pensa em quem já pensou em desistir de tudo porque a dor de viver ficou grande demais e a esperança ficou pequena demais, e que precisa ouvir agora, neste momento, que a vida dele importa, que a presença dele faz diferença, que o mundo seria mais pobre sem ele. Pensa em quem cuida de alguém com doença mental e se sente sozinho nessa batalha, porque a sociedade ainda trata esse assunto com sussurro e vergonha, como se fosse culpa de alguém, como se bastasse ter mais fé para resolver o que precisa de acompanhamento, de remédio, de paciência e de muito amor. Cura, Senhor, não como o mundo cura, mas como só Tu sabes curar, tocando na raiz da dor, naquele lugar onde nenhum remédio chega sozinho, e onde a Tua presença faz a diferença entre desistir e continuar mais um dia. Aquece o peito de quem está gelado de medo nesta manhã e dá a essa pessoa pelo menos um instante de paz, um respiro, um momento em que a mente descanse e o coração se lembre de que não está sozinho. Olha por quem precisa de ajuda e ainda não teve coragem de procurar, e manda alguém hoje mesmo para dizer a palavra certa na hora certa, porque às vezes uma frase dita com amor salva uma vida inteira. Protege a mente de quem está sendo bombardeado de pensamentos escuros e dá clareza para separar o que é real do que é medo, o que é verdade do que é mentira que a ansiedade conta. Sustenta quem está tomando remédio e enfrentando o tratamento e que às vezes se pergunta se vale a pena e confirma que vale. Que cada dia de luta é um dia de vitória, que buscar ajuda é um dos atos mais corajosos que alguém pode praticar. Console quem chora escondido porque não quer preocupar ninguém, e mostra que chorar diante de Ti nunca é fraqueza, é oração sem palavras, que Tu entendes melhor do que qualquer oração decorada. E que o Evangelho de hoje nos lembre que Jesus não disse para os homens: isso é fácil. Ele disse para os homens: isso é impossível, e que reconhecer a nossa impossibilidade é o primeiro passo para deixar Deus tornar possível aquilo que a gente não consegue sozinho. E é com esse reconhecimento no coração, essa rendição de quem sabe que precisa de Deus, que a gente agora se reúne para rezar juntos, como filhos que confiam no Pai, mesmo com medo, mesmo com dúvida, mesmo sem entender tudo. Vamos rezar aquela oração que o próprio Jesus nos ensinou: Pai nosso que estais no céu,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu fico pensando nessa frase, venha a nós o vosso reino. A gente reza isso todo dia, mas será que percebe o que está pedindo? Será que entende que está pedindo para Deus reinar onde o nosso orgulho reina, onde o nosso medo reina, onde a nossa necessidade de controle tomou o trono que pertence só a Ele? O príncipe de Tiro construiu um trono para si mesmo no coração dos mares, e nós às vezes construímos um trono para nós mesmos no coração da nossa vida, um trono feito de certezas, de conquistas, de autossuficiência, e rezamos, venha a nós o vosso reino, sem perceber que estamos pedindo a Deus que derrube justamente esse trono. Se a gente rezasse essa frase de verdade, a vida mudaria nesta manhã, porque onde Deus reina, o medo perde poder, o orgulho perde razão, e a gente finalmente descansa de ter que ser Deus de si mesmo. E que nesta terça-feira a gente tenha coragem de tirar a coroa da própria cabeça e devolver a quem ela pertence, não como derrota, mas como o maior alívio que um coração humano pode sentir. E agora, antes de você ir, eu peço a Deus por você, que a bênção de Deus venha sobre você nesta manhã como chuva que molha a terra seca, como brisa que refresca rosto cansado, como luz que entra pela fresta de uma janela que parecia fechada para sempre. Que Deus abençoe a sua casa e cada pessoa que vive nela, e que onde existe silêncio frio, nasça uma conversa verdadeira, e onde existe distância, nasça um passo em direção ao outro. Que Deus abençoe os pais e as mães que começam mais um dia carregando o mundo nas costas, e que Ele seja a força que não acaba quando a deles acabar. Que Deus abençoe quem está sofrendo de ansiedade, de medo, de angústia, e que a paz de Cristo, aquela que o mundo não consegue dar nem tirar, tome conta do coração e da mente dessas pessoas agora. Que Deus abençoe quem está tentando ser forte demais e precisa de permissão para ser humano, e que essa oração seja essa permissão. Que Deus abençoe quem vai trabalhar, quem vai estudar, quem vai cuidar de alguém, quem vai enfrentar uma consulta difícil, quem vai ter uma conversa que adia a tempo demais, e que em cada situação a presença de Deus seja mais real do que o medo, pela intercessão de Santa Helena, que soube buscar a cruz onde ninguém mais procurava. Que Deus nos dê olhos para encontrar a sua presença onde a gente menos espera neste dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu quero te deixar com uma coisa antes de você seguir o seu dia. O príncipe de Tiro caiu porque achou que era Deus. O jovem rico foi embora triste porque não conseguiu soltar o que tinha. Mas Pedro que era pescador, Pedro que errava o tempo todo, Pedro que um dia ia negar Jesus 3 vezes, Pedro olhou para Jesus e disse: nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus não riu da cara dele. Jesus prometeu que quem deixa tudo recebe 100 vezes mais. Você não precisa ser perfeito para seguir, você só precisa ser honesto. Honesto com Deus, honesto consigo, honesto sobre o que dói, sobre o que falta, sobre o que você ainda segura com medo de soltar. Deus não pede que você venha pronto, Ele pede que você venha como está. E se você veio até aqui nesta manhã, já é sinal de que alguma coisa dentro de você sabe que sozinho não dá. E isso, meu irmão, isso não é fraqueza, isso é o começo de tudo. Se você pudesse pedir uma coisa a Deus nesta manhã, só uma, o que seria? Escreve aqui embaixo.
Se alguém passou pelo seu pensamento enquanto você ouvia, talvez essa pessoa precise ouvir isso hoje mais do que você imagina. Manda para ela uma oração compartilhada. Às vezes, chega na hora exata. A gente se encontra amanhã, no mesmo lugar, na mesma fé. Vai com Deus. E que neste 18 de agosto, você tenha a coragem de Santa Helena, cavar fundo até encontrar a cruz que sustenta tudo.